O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um dos mais importantes teatros brasileiros. Localiza-se na Cinelândia, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Inaugurado em 14 de julho de 1909, durante a prefeitura de Souza Aguiar, mas tendo a obra sido iniciada no governo anterior, de Pereira Passos, como parte do conjunto arquitetônico das obras de reurbanização do Rio de Janeiro e abertura da Avenida Central, exerce desde sua inauguração um importante papel para a cultura carioca e nacional, recebendo em seu palco importantes artistas, orquestras e companhias de balé. Apesar do nome, o teatro não pertence ao município, mas está vinculado ao estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o teatro é dirigido pela Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tem Clara Paulino como presidente e Eric Herrero como diretor artístico. Para suas temporadas líricas, o teatro conta com os seguintes corpos artísticos: Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ligada também ao teatro, existe a Escola Estadual de Dança Maria Olineua. A atividade teatral era, na segunda metade do século XIX, muito intensa na cidade do Rio de Janeiro. Ainda assim, a cidade não dispunha de uma sala de espetáculos que correspondesse plenamente a essa atividade e que estivesse à altura da então capital do país. Os seus dois teatros, o de São Pedro e o Lírico, eram criticados pelas suas instalações, quer pelo público, quer pelas companhias que neles atuavam. Após a proclamação da República Brasileira, ocorrida em 1889, em 1894, o autor teatral Arthur Azevedo lançou uma campanha para que um novo teatro fosse construído para ser a sede de uma companhia municipal a ser criada nos moldes da Comédie Française. Entretanto, naqueles agitados dias, a campanha resultou apenas em uma lei municipal que determinou a construção do Teatro Municipal. Essa lei não foi cumprida, apesar da cobrança de uma taxa para financiar a obra. Observe-se que a arrecadação desse novo tributo nunca foi utilizada para a construção do teatro. Seria necessário esperar até a alvorada do século XX, quando a sua construção viria a representar um dos símbolos do projeto republicano para a então capital do Brasil. À época, o então prefeito Pereira Passos promoveu uma grande modernização do centro da cidade, abrindo-se a partir de 1903 a Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, moldada à imagem dos boulevardes parisienses e ladeada por magníficos exemplares da arquitetura eclética. Nesse contexto, realizou-se um concurso para a construção de um novo teatro, do qual saiu vitorioso o projeto de Francisco de Oliveira Passos, filho do então prefeito Francisco Pereira Passos, que contou com a colaboração do francês Albert Gilbert, com um desenho inspirado na Ópera de Paris, de Charles Garnier. O edifício foi iniciado em 1905 sobre um alicerce de 1.600 estacas de madeiras fincadas no lençol freático. Para decorar o edifício, foram chamados os mais importantes pintores e escultores da época, como Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e os irmãos Bernadelli. Também foram recrutados artesãos europeus para executar vitrais e mosaicos. Finalmente, 4 anos e meio mais tarde, um tempo recorde para a obra
que teve o revezamento de 280 operários em 2 turnos de trabalho, no dia 14 de julho de 1909, foi inaugurado pelo então presidente da República, Nilo Peçanha, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Francisco de Souza Aguiar era o então prefeito da cidade. Originalmente, com a capacidade para 1.739 espectadores, em 1934, com a constatação de que o teatro estava pequeno para o tamanho crescente da população da cidade, a capacidade da sala foi aumentada para 2.205 lugares. A obra, apesar de sua complexidade, foi realizada em apenas 3 meses, também tempo recorde para a época. Posteriormente, com algumas modificações, chegou-se ao número atual de 2.361 lugares. Em 1975, a 19 de outubro, o teatro foi fechado para obras de restauração e modernização de suas instalações e reaberto em 15 de março de 1978. No mesmo ano, foi criada a Central Técnica de Produção, responsável por toda a execução dos espetáculos da casa. Em 1996, iniciou-se a construção do edifício anexo, visando desafogar o teatro dos ensaios para os espetáculos, que com a atividade intensa da programação durante todo o ano, ficou pequeno para eles e também para abrigar condignamente os corpos artísticos. Com a inauguração do anexo, o coro, o balé e a orquestra ganharam novas salas de ensaio e espaço para suas práticas artísticas. Em seus primórdios, apresentavam-se no teatro apenas companhias e orquestras estrangeiras, especialmente as italianas e francesas. Até que em 1931 foi criada a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Entre as personalidades ilustres que pisaram no palco do Teatro Municipal, destacam-se os nomes de Maria Callas, Renata Tebaldi, Arturo Toscanini, Sara Bernardi, Bidu Sayão, Eliane Coelho, Heitor Villa-Lobos, Igor Stravinsky, Paul Hindemith, Ruth de Souza, Alexander Brailovsky, entre outras. Além da orquestra, hoje a casa abriga o coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e são apresentados majoritariamente programas de dança e de música erudita. No dia 20 de março de 2011, o presidente americano Barack Obama, numa visita com fins de buscar novos tratados comerciais com o Brasil, falou ao povo brasileiro do palco do Teatro Municipal, onde reconheceu o Brasil como uma das maiores democracias do mundo contemporâneo, uma democracia que inspira a outras em dimensão intercontinental. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro ostenta obras dos mais renomados artistas brasileiros na época de sua construção. Pinturas de Eliseu Visconti, Henrique Bernardelli, Rodolfo Amoedo e esculturas de Rodolfo Bernardelli. Eliseu Visconti é o artista com maior presença na ornamentação do teatro, sendo de sua autoria todas as pinturas da sala de espetáculos, o majestoso pano de boca, maior tela já pintada no Brasil, teto sobre a plateia, plafond, e friso sobre o palco, proscênio. Também de Eliseu Visconti são as pinturas do foyer do teatro, teto e painéis laterais, consideradas como obra-prima da pintura decorativista no Brasil. Rodolfo Amoedo executou 8 pinturas nas paredes laterais das rotundas do foyer,
sendo de Henrique Bernardelli a autoria das pinturas dos tetos das duas rotundas. O restaurante Assírios, no subsolo do teatro, tem a particularidade de ter uma decoração em estilo assírio. Em comemoração aos 100 anos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foram iniciadas extensas obras no teatro que foi totalmente restaurado ao estilo original. Para resgatar a beleza original ao teatro, construído no início do século anterior, foram investidos 70 milhões de reais nos trabalhos de restauro que duraram mais de 900 dias. Para resgatar o dourado nos ornamentos do teatro, foram utilizadas milhares de folhas de ouro de 23 quilates compradas na Alemanha e que adornaram os detalhes da fachada e da cúpula, como detalhou a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, da qual depende a Fundação Teatro Municipal. Cerca de 250 operários trabalharam durante os quase 3 anos das obras no prédio, um dos mais belos do centro do Rio de Janeiro. Além da restauração dos adornos principais, da águia dourada de cobre com suas asas abertas no centro do telhado, das 3 cúpulas douradas, dos vitrais e da fachada com escadaria de pedra, foram retocadas também outras 23 obras de artes internas que receberam inovações tecnológicas. Dentre os trabalhos realizados, destacou-se, pela importância da obra e pelo estado de deterioração em que se encontrava, a restauração dos painéis que Eliseu Visconti realizou para o foyer do teatro, considerados como uma obra-prima da pintura decorativista no Brasil. Embora estivessem bastante danificados, atingidos durante 20 anos por infiltrações na cúpula do teatro, a perfeição do trabalho trouxe de volta com impressionante fidelidade a pintura de Visconti. Sem interferir na estética, o palco recebeu um elevador para o piano para evitar que a peça destoe, e todos os equipamentos usados no cenário serão controlados por um software instalado pela mesma empresa austríaca que equipou o Teatro La Fenice em Veneza e o Staatsoper em Berlim. A restauração das paredes trouxe à tona obras feitas há 80 anos, cobertas por reformas e até mesmo pelo pó. A mais grata surpresa foi a descoberta do friso sobre o proscênio original, escondido num vão entre 2 paredes acima da boca da cena. Pintado em Paris por Eliseu Visconti em 1907, o antigo friso com certeza foi preservado intencionalmente pelo artista. Os historiadores acreditavam que a pintura teria sido destruída ao ser substituída por Visconti em 1936, quando, por força do alargamento do palco, um novo friso lhe foi encomendado. Outra surpresa foi a descoberta de uma passagem secreta. O Teatro Municipal reabriu com 219 mil folhas de ouro e 57 toneladas de cobre, além de 1.500 novas luminárias e com mais de 5.000 lâmpadas. A reinauguração ocorreu em 27 de maio de 2010, com a presença do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Cultura, Juca Ferreira, do governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entre outros. Gostaram do vídeo? Então deixem seus comentários. Cliquem no sininho para receber as atualizações e quem não é inscrito, se inscreva no canal. A participação de vocês é muito importante. Até um próximo vídeo.